Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O que começou como uma fala de bastidor atravessou fronteiras e tomou ares de provocação internacional. Time pequeno. A expressão, atribuída ao treinador uruguaio Jorge Fossati ao se referir ao Palmeiras, acendeu um rastilho que correu rápido entre Lima e São Paulo. Atravessou grupos de torcedores e chegou ao vestiário alviverde como munição para o calendário mais desafiador da temporada. De um lado, o peso centenário de um clube acostumado a brigar por taças. Do outro, a contestação de quem conhece a mística da Libertadores e sabe que, em futebol sul-americano, palavra tem efeito de estilingue. Quando arremessada, não volta. O ruído não ficou na retórica. Na prática, mexeu com a vaidade competitiva de uma equipe que, sob Abel Ferreira, aprendeu a transformar qualquer ruído externo em organização, intensidade, frequentemente, vitória. No epicentro da turbulência está o contraste entre currículo e narrativa. O Palmeiras coleciona títulos nacionais, dobradiças de liderança e campanhas robustas em torneios continentais. O Universitário, gigante peruano, carrega sua própria história tradicional. Quando um técnico experiente como Fossati, conhecido por discursos francos e uma leitura crua da competição, é apontado como autor de um rótulo que minimiza um rival brasileiro, o debate transborda do campo para o imaginário. Afinal, o que define grandeza? É o acervo de taças, a regularidade no topo, o orçamento, a capacidade de revelar e exportar talentos, a pressão de uma torcida que exige alto padrão jogo a jogo? Ou é a coragem de sustentar, na frente das câmeras e fora delas, que camisa não ganha de reputação, e que no gramado o tempo é o mesmo para todos? A resposta, para quem frequenta arquibancadas ou planilhas táticas, costuma vir no apito inicial. E é aqui que o efeito bumerangue da fala atribuída a Fossati encontra o ethos competitivo de Abel Ferreira. O português, cerebral e inflamado na medida certa, vive de colecionar afrontas como quem junta recortes no mural interno. Cada crítica vira gatilho de foco, cada dúvida, argumento para um treino de mais 20 minutos, cada ironia, um lembrete de que, no Palmeiras, não há espaço para acomodação. Jogadores citam esse ambiente quase como um código. Repercussão externa vira silêncio interno, e o silêncio interno se converte em execução tática. Em outras palavras, o que sai do microfone do rival entra no gramado do Verdão como combustível. Entre torcedores, o termômetro foi imediato, redes fervendo, comparações de taças, recortes de campanhas recentes e um tipo de humor típico do futebol brasileiro, ácido, porém obcecado por estatística. Time pequeno virou trend nas conversas que deslocam o eixo da Europa para a América do Sul em noites de Libertadores. A ironia é que a própria expressão expõe seu inverso. Para chamar de pequeno, é preciso reconhecer o tamanho do ruído que a camisa provoca. E o Palmeiras provoca. O Allianz Parque lota e vibra com um padrão que intimida e o elenco, mesmo em fases de ajustes, guarda jogadores capazes de resolver jogos numa arrancada, num passe vertical, num encaixe de bola parada que nasce de laboratório. O capítulo esportivo adiciona camadas. No calendário de 2025, a equipe alviverde tem alternado semanas de intensidade continental com a maratona doméstica, ciente de que cada ponto pesa e cada detalhe decide. A suposta fala de Fossati cai, então, num contexto onde o vestiário já estava em modo competição máxima. Não é segredo que a régua interna é alta, os treinos cobram coberturas curtas, sincronias de pressão, ocupação de meia-lua e micropadrões que, para o público, aparecem como organização. Para quem vive o campo, são rotinas exaustivas que transformam percepção em resultado. Quando alguém questiona o tamanho do clube, o grupo aciona um instinto primitivo de prova, não de discurso, mas de execução. Há ainda o jogo psicológico, território em que técnicos experientes transitam com naturalidade. Se Fossati pretendia agitar o ambiente e deslocar a pressão para o lado verde, o efeito pode ser duplo. Em clássicos continentais, provocações às vezes funcionam como vacina, às vezes como veneno. Vacina quando blindam o próprio elenco e instauram a mentalidade nós contra todos, veneno quando oferecem ao adversário um mantra unificador.
Abel conhece bem esse tabuleiro, já capitalizou frases alheias em preleções curtas e diretas, do tipo que conectam dado tático com orgulho do escudo. Ao fim, quem propôs o ruído pode ver o rival jogar por dois, pelo placar e pela narrativa. Em campo, o veredito tende a ser prosaico, transições eficazes, amplitude com profundidade real, e não apenas posicional, laterais que respiram por dentro na fase ofensiva, zagueiros que defendem fronteiras e não só área, e um meio-campo que trata a segunda bola como ouro. O Palmeiras de Abel, quando liga esses componentes, é tudo menos pequeno, é incômodo, paciente, competitivo e, muitas vezes, letal nos minutos em que a concentração alheia oscila. A imagem do time pequeno se dissolve quando o relógio passa dos 70 e a equipe mantém o padrão de jogo como se estivesse nos primeiros 15. É aí que a grandeza aparece, não na pirotecnia, mas na constância. No plano institucional, o contraste também pesa. Estrutura, centro de excelência, departamentos de performance e coaching, pipeline de base que abastece o profissional com regularidade. Tudo isso compõe a espinha de um clube que, nos últimos anos, aprendeu a pensar temporada adiante enquanto disputa presente. É difícil sustentar o rótulo de pequeno olhando para a governança, estádio pulsante, receitas diversificadas e um ambiente onde o vestiário conversa com o projeto, e não o contrário. No futebol moderno, grandeza se mede pela capacidade de sustentar ciclos, corrigir rumos sem terremotos e competir em múltiplas frentes sem perder identidade. No vácuo entre a frase e a bola rolando, resta ao torcedor o território que mais domina, a expectativa. É natural que o palmeirense encare a provocação como uma convocação emocional, mas também como um lembrete daquilo que a equipe construiu em campo, uma cultura de resposta. E resposta, na gramática alviverde recente, tem sido verbo conjugado com intensidade e inteligência. Se a expressão atribuída a Fossati tinha a intenção de desestabilizar, o efeito imediato foi o oposto. Consolidar a narrativa de que o Palmeiras é adversário que não precisa lembrar do próprio tamanho, basta jogar. E quando joga, a discussão semântica perde fôlego diante do resultado. A repercussão também encostou na rotina de mídia. No dia a dia, perguntas sobre tamanho de clube costumam ser armadilhas, respondidas com soberba, alimentam o adversário, respondidas com humildade exagerada, soam como disfarce para insegurança. O Palmeiras tem preferido o caminho do pragmatismo. Falar pouco, treinar muito e demonstrar em 90 minutos aquilo que se ensaia ao longo da semana. O elenco aprendeu a conviver com ruídos externos sem se contaminar, convertendo polêmica em foco. Isso não significa indiferença, significa maturidade competitiva. Quando a bola rola, a retórica cede lugar à mecânica de jogo, gatilhos de pressão coordenados, compensações rápidas após perda, última linha atenta ao espaço nas costas e, sobretudo, paciência para rodar a posse até abrir a fenda certa. É a antítese do pequeno, a serenidade de quem não precisa provar nada em voz alta, porque prova em sequência de ações. No campo simbólico, provocações como a atribuída a Jorge Fossati são fósforos perto de barris de expectativa. Incendeiam antes do tempo, iluminam por instantes, e se não houver combustível, se apagam. O que sustenta chamas em mata fechada é outra coisa, projeto, coerência e uma cultura de alto desempenho. O Palmeiras consolidou nessa década um código que vai além da moda tática, organização que independe de nomes, meritocracia no treino, apetite por melhora contínua e resistência emocional nos momentos de fricção. Quando um rival tenta encolher a história alheia a uma frase, comete um equívoco estratégico, reduz o jogo a meme. E o meme dura menos do que um contra-ataque bem executado. O Verdão, nesse cenário, costuma responder com o que dói, bola na rede e controle dos espaços nobres. Há, claro, um componente humano inescapável. Jogadores convertem críticas em marcações mais agressivas, divididas ganhas e escolhas melhores na penúltima bola. É o detalhe que transforma uma transição mediana em lance perigoso. O passe que atrasa meio segundo para atrair o marcador e soltar no momento exato, o extremo que sinaliza por dentro para liberar o corredor ao lateral, o volante que percebe a linha adversária desorganizada e aciona a ruptura às costas. Esse repertório não nasce de bravata, mas de repetição. E repetição é a moeda dos grandes.
Quando a conversa externa tenta reduzir um elenco a adjetivos, a resposta verdadeira está na capacidade de manter o padrão mesmo sob frisson. O Palmeiras, por hábito, tem sustentado esse padrão em noites grandes. No recorte tático, as chaves são claras. Primeiro, tirar o jogo do embate caótico e trazê-lo para as zonas onde o time controla o ritmo, amplitude útil, ocupação racional de meia-lua e agressividade no rebote ofensivo. Segundo, impedir que eventuais erros individuais cresçam em cascata, faltas táticas bem escolhidas, recomposição curta e comunicação entre zagueiros e médios para evitar que a primeira quebra de linha vire situação de gol. Terceiro, atacar o psicológico do adversário pelo método, posse que cansa, alternância de corredor, inversões que obrigam a defesa a viajar, quando o rival baixa o bloco por exaustão, aceleração por dentro com precisão. Não há nada de pequeno em impor o próprio roteiro. Há método, leitura e uma frieza que costuma pesar mais do que barulho. A torcida, por sua vez, transforma ruído em atmosfera. No Allianz Parque, a audição do adversário diminui quando a arquibancada encontra sua frequência, e essa frequência costuma aparecer nas fases mais exigentes. Não é apenas decibel, é inteligência coletiva para empurrar quando o time precisa acelerar e para respirar junto quando o jogo pede calma. O adversário que rótula descobre rápido que a camisa tem memória, e memória tem consequências. A cada bola dividida, a cada recuperação de terreno, a cada escanteio defendido como gol, forma-se um tecido emocional que dá liga à performance. É assim que se desmonta a narrativa provocativa, somando detalhes até o placar. O resto vira rodapé de história. No fim, a polêmica cumpre uma função colateral, relembrar ao elenco que, na América do Sul, ninguém oferece respeito, conquista-se. O Palmeiras conhece essa gramática. Entre frases de efeito e noites de Libertadores, escolhe-se o que deixa marcas. E marcas, no futebol, são feitas de gols, de classificações, de finais e, sobretudo, de constância. Se alguém insistir em medir grandeza por slogans, que o faça, o gramado oferece outra régua. Quando o apito final encerrar a discussão, ficará evidente quem controlou os espaços, quem leu melhor o jogo e quem soube transformar provocação em performance. E, nesse quesito, o time de Abel Ferreira tem um histórico que fala por si, alto, claro e, principalmente, dentro das quatro linhas. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O episódio, que começou como uma frase atribuída e replicada em corredores de estádio, encontra agora seu desfecho onde o futebol realmente se explica, no gramado. Do time pequeno soprado ao vento, restou apenas a lembrança de um estalo que tentou inflamar a semana e terminou servindo de ponto de ignição para a competitividade alviverde. O Palmeiras transformou o ruído em roteiro, silêncio na preparação, convicção no plano de jogo, execução com a frieza de quem já passou por noites mais pesadas do que qualquer manchete. A provocação, real, interpretada ou empolada, virou detalhe diante daquilo que o placar legitima e o desempenho confirma. Abel Ferreira, fiel ao seu método, não procurou frases de efeito, procurou conexões entre setores, sincronias de pressão e a disciplina que faz um elenco repetir comportamentos úteis mesmo sob tensão. Não houve respostas inflamadas, houve trabalho, vídeo, campo reduzido, correções milimétricas de posicionamento para tirar o duelo do caos e trazê-lo para a zona de conforto tática do Verdão. É assim que se desmonta um rótulo, não no microfone, mas no momento em que o adversário tenta acelerar e encontra uma parede coordenada, preparada para morder a segunda bola e atacar o espaço certo. No vestiário, lideranças experientes fizeram o que fazem os grupos maduros, capturaram a frase como combustível, não como fardo. Houve quem lembrasse que respeito na América do Sul não se pede, se conquista, houve quem apontasse a oportunidade rara de converter falatório em trunfo competitivo. Entre jovens e veteranos, formou-se um pacto quase silencioso, correr por cada metro, jogar por cada dividida, transformar cada transição em flecha com endereço. Quando o apito ecoou, a narrativa já tinha um dono. Quem dominasse os espaços nobres guardaria o direito de reescrever o enredo. Em campo, a estratégia apareceu com clareza.
Amplitude com intenção, para arrastar a última linha e abrir corredores internos. Laterais modulando por dentro para criar superioridade na base da jogada. Meias respirando entre as linhas para virar de frente e acelerar com critério. A bola parada, treinada à exaustão, funcionou como um relógio. Bloqueios limpos, corridas diagonais, ataques ao primeiro pau para abrir brechas no segundo. O adversário entendeu que pequeno é o time que não repete boas decisões sob pressão. O Palmeiras, ao contrário, repetiu. Na disputa mental, onde provocações costumam prosperar, o Verdão tratou de esvaziar a armadilha. Sem entrar em duelo de declarações, sequestrou o tempo emocional do jogo. Acelerou quando o rival piscou, desacelerou quando precisou respirar, usou o relógio como parceiro. A maturidade apareceu nos detalhes, a falta tática no meio, a linha que sobe junta para encurtar o campo, o passe que volta um setor para chamar a marcação e, no instante correto, encontrar a ruptura às costas. Nada disso grita em vídeo curto, tudo isso grita no placar. O banco, pensado como extensão do plano, fez a diferença. Trocas que não apenas refrescaram as pernas, mas alteraram a geometria do jogo. Um extremo mais vertical para atacar o espaço, um meia mais associativo para prender a bola por dentro, um volante com leitura de rebote para manter o cerco alto. A gestão de esforços, marca dos trabalhos bem estruturados, manteve a intensidade quando a mente alheia já pedia descanso. E é nesse território, o dos minutos finais, que se separam rótulo e realidade. A torcida desempenhou seu papel com a precisão de um coro ensaiado. Sem confundir barulho com ansiedade, criou a moldura que todo time visitante teme, pressão que não vira descontrole, vibração que não contamina a tomada de decisão. Cada escanteio defendido como gol, cada recuperação de segunda bola celebrada como avanço, cada inversão de jogo aplaudida como janela aberta. O Allianz Parque, mais do que palco, foi argumento. E, quando a arquibancada entende o enredo, o elenco interpreta com menos ruído e mais convicção. Do outro lado, Jorge Fossati, técnico capaz, histórico respeitável, viu seu gesto retórico voltar como bumerangue competitivo. Provocações, no futebol, são ferramentas de alto risco, podem blindar o próprio vestiário, mas muitas vezes oferecem ao rival um propósito simples e poderoso. O desfecho ensinou a lição de sempre: palavra não marca, não bloqueia, não antecipa. Quem marca, bloqueia e antecipa é o trabalho. E trabalho, aqui, houve com sobras. No pós-jogo, os microfones tiveram menos brilho do que as ações de 90 e tantos minutos. Enquanto uns buscavam repercutir a expressão que acendeu a semana, o elenco alviverde empilhou mensagens curtas, protocolares, centradas no desempenho. Respeitamos todos, trabalhamos para vencer. Pode soar desinteressante para quem espera a manchete fácil, mas é devastador para quem apostou a narrativa em uma frase de efeito. O futebol, paciente, devolveu o foco ao essencial. A análise fria do desempenho reforça o que a intuição já havia captado: controle territorial, densidade defensiva perto da bola, agressividade calculada nas transições e uma relação madura com a posse, não para colecionar passes, mas para induzir erros e explorar brechas. Quando a equipe executa com essa constância, a discussão sobre tamanho se torna irrelevante. Tamanho, afinal, é a soma de decisões corretas empilhadas ao longo do tempo. E o tempo, ao contrário das falas de ocasião, tem memória longa. Institucionalmente, o episódio serviu para reafirmar algo que não depende de uma noite: o Palmeiras construiu um ecossistema que reduz a aleatoriedade. Estrutura de ponta, método compartilhado do sub-20 ao profissional, scout que alimenta o elenco com perfis aderentes, comissão técnica que recicla ideias sem perder identidade. Isso não vence toda a partida, ninguém vence, mas sustenta temporadas. E é isso que diferencia um projeto de um lampejo. Aos torcedores, fica o gosto que só noites de afirmação proporcionam: não é apenas a vitória, é a sensação de que a camisa respondeu por si. Entre memes e ironias, restou a imagem de um time que não precisou inflar o peito para derrubar um rótulo, bastou jogar seu jogo, com o tipo de serenidade que transforma provocações em mais um degrau. A festa teve a medida certa porque entendeu o significado certo. Não se ganhou uma discussão, ganhou-se um jogo, e os jogos constroem as discussões que importam. Para o universitário, o saldo também traz aprendizado.
A América do Sul, com suas viagens longas, gramados distintos e atmosferas hostis, pune quem joga a narrativa acima do método. Respeitar o adversário não é ato de submissão, é ato de inteligência competitiva. E, quando o respeito é bilateral, o espetáculo é maior. Rivalidade não precisa de rótulos, precisa de nível. No balanço geral, a frase que incendiou a semana acabou reduzida ao papel que merecia: faísca. O incêndio foi outro, o de um Palmeiras aceso por dentro, fiel à própria rotina, confortável no desconforto das grandes noites. Quando o apito encerrou o debate, ficou um recado simples e antigo: o futebol costuma estar do lado de quem sustenta o plano com disciplina e coragem. Eis a síntese que fecha a história: grande é quem repete boas decisões sob pressão, pequeno é quem precisa do eco de uma provocação para se sentir maior. O Verdão escolheu o caminho mais difícil e mais duradouro, o do trabalho. E, enquanto houver quem confunda barulho com grandeza, o Palmeiras seguirá oferecendo a mesma resposta: 90 minutos de consistência, a métrica que nenhuma frase derruba. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.